E aí, tudo bem? Danilo aqui do Saindo do Buraco e eu quero te fazer uma pergunta. Será que alguma vez você já teve essa sensação aqui? Que você olha ao redor e você vê as pessoas comprando coisas, juntando dinheiro, viajando, e aí você começa a pensar, caramba, como é que todo mundo parece conseguir guardar dinheiro, menos eu? E para ficar ainda pior, muitas vezes essas mesmas pessoas, elas nem ganham mais do que você. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. E eu já vou adiantar aqui. O problema, nesse caso, raramente tem a ver com salário. Eu já quero começar explanando aqui a primeira grande mentira, né? Que é aquele negócio de, eu ganho pouco, por isso que não sobra. Essa é a explicação mais comum que tem. Claro que antes de me aprofundar, eu quero dizer aqui que eu não tô falando de forma alguma que ganhar pouco não dificulta. É claro que dificulta, não tem como, né? Não quero ser hipócrita. Só que a questão aqui é que essa justificativa, ela não explica tudo. Porque pode parar pra ver aí, tem gente que ganha pouco e junta, da mesma forma que tem gente que ganha muito e tá sempre lascado, sempre quebrado. Então aí a gente já começa a ver que o problema, ele não começa no valor que entra, ele começa no que acontece depois que o dinheiro cai na sua conta. E isso acaba me levando pro segundo ponto aqui do vídeo, que é o seguinte: quem junta dinheiro decide antes, quem não junta decide depois. E essa diferença que até parece pequena no começo é o fator decisivo, é isso que vai mudar tudo. Quem não consegue juntar dinheiro normalmente faz assim: recebe salário, paga as contas, vive o mês, tenta guardar o que sobrar. Quem junta dinheiro faz o oposto: recebe, decide quanto que vai guardar, separa e aí sim vive com o resto. Como eu sempre falo, não é uma questão de mágica, sabe? É uma questão de prioridade, uma questão de ordem. Muitas vezes, quando você deixa para depois, o dinheiro foi embora, sumiu e você nem sabe para onde ele foi. E quando eu falo isso, eu também acho que é importante ressaltar que o problema não é gastar sem intenção. Eu acredito que uma opinião bem popular é aquela crença de que quem junta dinheiro não gasta, sabe? Não vive, não aproveita a vida. E vou te falar, maior mentira do século. Quem junta dinheiro também gasta, só que gasta com consciência. Pensa comigo, o que quebra alguém, financeiramente falando, não é aquele gasto grande, mas que foi pensado, que foi planejado. Normalmente o que quebra alguém é aquele gasto pequeno, repetido, automático, que você nem percebe. É o iFood que você merece, é aquela comprinha que é só hoje, é a assinatura de streaming que você esqueceu e largou lá, são aquelas parcelas do cartão que você fez e perder de vista. Quando você não sabe para onde o seu dinheiro tá indo, ele sempre vai embora mais rápido do que ele deveria. Outra coisa que eu acho importante falar aqui é o fator de comparação, né? Que eu acredito que seja um veneno bem perigoso e silencioso. Você vai ver que esse ponto aqui, ele pesa muito nessa sensação de que parece que só você não consegue juntar dinheiro. O que acontece é que a gente muitas vezes tem aquela propensão de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. O que eu quero dizer com essa frase é que a gente vê o resultado, só que a gente não vê as dívidas, a gente não vê o parcelamento, a gente não vê a ajuda de outras pessoas da família, a gente não vê o tempo de construção. E aí a gente tenta imitar, a gente tenta viver nesse padrão que ainda não cabe na nossa realidade. Quem junta dinheiro é uma pessoa que normalmente aceita viver um degrau abaixo do que realmente pode. E quem não aceita isso, normalmente é aquela pessoa que está sempre apertada, sempre com a corda no pescoço. Eu também acho bacana a gente falar sobre metas nesse quesito. E quando você não tem uma meta clara, muitas vezes qualquer tentativa de melhorar já está destinado ao fracasso antes mesmo de você começar. Exemplo, falar que você quer juntar dinheiro não é uma meta. Inclusive, eu já disse isso num vídeo sobre celebrar conquistas, sabe? Querer juntar dinheiro é só um desejo, muito positivo, por sinal. Só que não é o bastante. Meta de verdade é quanto, até quando, pra quê? Se você não tem esse propósito, juntar dinheiro parece que vira um sofrimento, sabe? Uma luta eterna. A partir do momento que você tem uma meta clara, já não é mais desejo, é um projeto. E talvez dando um passo além, né? Quando você sabe o motivo do porquê você tá fazendo aquilo, fica muito mais fácil você dizer não pras coisas, sabe? Dizer não pras coisas que vão atrasar você e a conquista desse projeto que você acabou de estabelecer. Outra coisa também importante mencionar nesse vídeo é quando você tá tentando dar um passo maior que a sua perna. Talvez você já tenha ouvido uma história assim, da pessoa que decide juntar dinheiro e bota na cabeça que vai guardar 30, 40, 50% do salário. Aí ela não consegue, ela simplesmente fala, dane-se, e joga tudo pro ar e desiste. E aqui eu gosto de frisar o seguinte, que talvez guardar pouco, só que de forma consistente, seja infinitamente melhor do que tentar guardar muito de uma vez e falhar.
Quem junta dinheiro normalmente não começou acertando desde o começo, sabe? Provavelmente foi uma jornada, ela começou pequena e foi ajustando ao longo do caminho. E agora, talvez para fazer o fechamento desses pontos, né, de que por que todo mundo parece juntar dinheiro e você não, eu queria dizer que juntar dinheiro não é talento, é comportamento. E talvez pensar assim te deixe mais leve, sabe? Porque eu acredito que traz uma liberdade. Porque quando você pensa assim, significa que você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o mais disciplinado, você não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo. Você só precisa repetir alguns comportamentos simples por tempo suficiente. Decidir antes, gastar com intenção, ter metas e aceitar limites temporários. Então, se hoje parece que todo mundo à sua volta consegue juntar dinheiro menos você, eu quero que você não encare como um defeito pessoal, uma falha sua. Eu quero que você veja isso como um sinal de que falta método, não capacidade. O dinheiro, ele não some, ele só segue as suas decisões. E boas decisões, elas podem começar agora. Então, só para encerrar, queria agradecer você que assistiu até aqui. E me conta se você tem essa sensação de que, nossa, parece que todo mundo junta dinheiro menos eu. Você já passou por essa sensação? Eu confesso que eu já passei por isso, principalmente quando eu entro no LinkedIn, não sei se você tem essa rede social, que é aquela de mais profissional, sabe? Então eu sempre fico com essa sensação de que tá todo mundo avançando, juntando dinheiro, menos eu. O bom é que agora parece que a situação está mudando, 2025 foi uma boa lição na minha história, então as coisas estão mudando e eu tô muito mais positivo. Portanto, se você gostou, deixa um like, um comentário, interage aqui comigo para gerar um engajamento, sabe? Para me deixar mais animado, divulgar o canal, essas coisas. E, como sempre, vamos juntos sair do buraco e tchau!